A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar sobre a formação de discípulo, o discipulado, né? E 3 verbos que carregam neles toda a comunicação da verdade da palavra de Deus, que é ser, fazer e permanecer, né? Se eu sou, mas não faço, não serve. Se eu faço e não sou, não serve. Se eu sou, faço, mas não permaneço, não serve, porque não houve comunicação. Isso eu ouvi de um pastor muito experiente, que trabalhou muitos anos na formação de discípulos, né? Discípulos para o Senhor Jesus. Então Jesus fala assim: nisso conhecerei todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então ele fala que primeiro você tem que ser. Isso envolve o nosso caráter, a nossa constituição, a nossa formação cristã. Então você tem que ser para depois fazer, né? Primeiro ser. Porque lá em Mateus 28, 18 ao 20, Jesus disse: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós temos que também, depois que já somos, que temos a formação, a constituição, o caráter de Cristo, nós temos que fazer. E isso indica uma ação da nossa fé. Não adianta você dizer que você é um discípulo de Cristo, que você é um seguidor de Cristo, se você não está envolvido nessa tarefa de fazer discípulo, porque Jesus deu uma ordem clara, específica, e de fazer discípulo. É uma ordem do nosso mestre, nós temos que acatar, nós temos que obedecer. Você vê no livro de Atos os apóstolos indo de cidade em cidade, formando os discípulos, fundamentando esses discípulos, ficando anos naquela localidade, e depois eles iam para outra localidade e continuavam o mesmo trabalho de formação de discípulos. Então, se eu sou, eu tenho que fazer discípulo. E o terceiro verbo é permanecer, né? Ser, fazer, permanecer. Não adianta eu ser, fazer e não permanecer. Por quê? Porque não há comunicação. Porque você vê muitos líderes, muitos pastores que foram homens de Deus, que fizeram discípulos, mas não permaneceram na verdade. Hoje são liberais, hoje tudo vale, tudo pode. Então, eles não continuaram firme na verdade, ou seja, eles não permaneceram. Um dia eles foram, um dia eles fizeram, mas não continuaram firme na verdade da palavra de Deus, né? Por isso que nós temos que ser, fazer e permanecer. Jesus disse: quem permanecer no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então em João lá 15, né, quando ele está falando da videira verdadeira, ele fala muito desse verbo permanecer. Por quê? Não adianta nós sermos, fazermos, se não permanecermos, porque você não comunicou a verdade. A verdade só é comunicada no ser, fazer e permanecer, né? Porque se você faz, mas não é, as pessoas vão ver que é uma hipocrisia. Você falar uma coisa e ser outra, né? E se você é, mas não faz, você não tem expressão da sua fé. Agora, se você faz, mas não permanece, você vai ser ridicularizado também, né? Porque as pessoas falam: poxa lá, ó, fazia, falava isso, mas agora não é mais, né? Então, para comunicarmos a verdade, nós temos que ser, fazer e permanecer. Se eu sou e não faço, não serve. Se eu faço e não sou, não serve. Se eu sou, faço, mas não permaneço, não serve, porque há relação de interdependência nesses verbos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.